Olá, muito bom dia. A partir de hoje, 11 de novembro, entram em vigor as novas regras da reforma trabalhista. O texto foi aprovado há 4 meses, no dia 11 de julho, pelo presidente da República, Michel Temer. As mudanças trazem novas definições sobre férias, jornada de trabalho, acordo coletivo, feriados, banco de horas, imposto sindical, gestantes e a temida terceirização. Como a reforma trabalhista afeta a vida da população? Os nossos convidados do programa de hoje são os advogados Flávio Bonfim, especialista nas áreas trabalhista e previdenciária, e Eduardo Cabral, também especialista no direito do trabalho. Eles vão ajudar você a entender melhor o que na prática significam as mudanças. O trabalhador perdeu direitos, conquistas, ele pode ser demitido a qualquer momento. As mudanças representam modernização da lei, mas para quem? O presidente da República afirmou recentemente que o país é campeão em ações trabalhistas. Será? Atualmente, há 2.500.000 processos em tramitação no Brasil, segundo dados do Tribunal Superior do Trabalho. Um bom dia para vocês e sejam bem-vindos ao Ponto de Vista. Antes da gente estar falando das mudanças e que muito trabalhador aí deve estar assim puxando os cabelos do que vai acontecer, vamos começar explicando ao contrário. O que é que está mantido? Quais são os direitos, as conquistas do trabalhador que permanecem, que são intocáveis? Flávio. Bom dia a todos. Acontece que o que é constitucional continua, não vai mudar. Férias, 13º, seguro-desemprego, FGTS, tudo isso continua, tudo isso vai estar mantido para o trabalhador. Banco de horas pode ser negociado, horas extras poderá ser negociado, intervalo entre a jornada, que é aquele intervalo de refeição, pode ser negociado. Isso são coisas que vão acontecer com o decorrer do tempo. Não vai mudar o contrato de trabalho atual. Foi colocado que pode ser demitido a qualquer momento, mas isso já acontece. Qualquer funcionário, qualquer empregado seletista de carteira assinada pode ser demitido a qualquer momento também. Eduardo? Na verdade, com relação às formas demissionais, elas permanecem, só com a ressalva de que se criou-se uma nova modalidade, que é a demissão em comum acordo. Nessa hipótese, o trabalhador convenciona com a empresa e demite-se, e ele receberia, no caso, 20% do FGTS, 80% da multa do FGTS, 80% do que houvesse depositado do FGTS, não receberia o seguro-desemprego e receberia 50% do aviso prévio. É uma nova modalidade. E o que se criou também foi a prevalência do acordado sobre o legislado. Então, nessa hipótese, existem algumas previsões na CLT que estabelecem a possibilidade de ser negociado, que é a questão do banco de horas, do grau de insalubridade, do regime de intervalo entre a jornada. Então, isso são pontos que, embora não representem no primeiro momento perda de direito, ele pode vir a ser convencionado e modificar um pouco a realidade de trabalho que hoje existe. Tá, vocês começaram falando já de redução, de negociação. Isso significa o seguinte: o trabalhador que tem a sua carteira assinada, a partir de segunda-feira, ele corre o risco do patrão chegar e falar assim: olha, vocês não vão ter mais 2 horas de almoço a partir de hoje, vai ser 1 hora só. Isso é possível ou vai ter que ser feita uma negociação? Não, é possível, porque um dos aspectos que modificou na CLT é com relação à jornada de trabalho. Então, convencionou-se o seguinte: a possibilidade de haver um sistema de compensação de horário sem necessidade de acordo coletivo. Então, a jornada continua sendo de 44 horas semanais e 8 horas diárias, mas é facultada a possibilidade de se estender em até 2 horas diárias, desde que haja compensação dentro do prazo de 6 meses. Se não houver essa compensação, ela terá que ser pago esse excedente de trabalho como hora extra. Quer dizer, compensação, ou seja, é folga. Nesse prazo de 6 meses, não dinheiro. Não, ela pode ser compensada e se ultrapassar esse período, aí sim pagaria como hora extra porque não foi compensado. Nessa hipótese, a convenção se faz através de acordo individual com o trabalhador. Então, o que pode ocorrer a partir da reforma é um aditivo contratual estabelecendo essa possibilidade. Se a jornada for compensada no próprio mês, sequer haveria necessidade de se firmar isso mediante acordo individual. Ela já admite a compensação tácita no próprio mês. Quer dizer, agora é o seguinte, vamos supor, o trabalhador que fez hora extra ao longo, até ontem, né, que a lei ainda não está em vigor. Essa hora extra, ele tem que receber um dinheiro ou já pode entrar embutido? Não, nós vamos lhe compensar semana que vem ou até o final de novembro? Ele teria que receber, porque na verdade a legislação ela não retroage. Então a aplicabilidade é daqui para frente. E o que se configura é no momento que se faz a hora extra. Então, a partir de 11 de novembro existe essa possibilidade, mas o que foi feito tem que ser pago como hora extra.
Tá. Isso depende também se a empresa tiver acordo coletivo ou convenção coletiva. Para ter banco de horas, esse banco de horas ser compensado futuramente. Se não, tem que se pagar. Não tem outro jeito. A mesma coisa vale para a redução da hora do almoço? Também. Aí vai ser o seguinte, convenção coletiva e acordo coletivo. Direto com o sindicato, com o patrão, o sindicato com a categoria, vai chegar a um acordo e vai dizer, olha, um exemplo prático. Um funcionário de shopping, por exemplo. Você não consegue deixar um funcionário de shopping parado 2 horas dentro de um shopping. Ele vai enlouquecer. Antigamente tinha um bondinho, na época da CLT de 43, tinha um bondinho que o cidadão pegava o seu bonde, ia para casa, almoçava, tirava um cochilo e voltava para trabalhar. Hoje, com trânsito, ninguém consegue ir para casa trabalhar. O exemplo é o funcionário de shopping. Então, o funcionário de shopping, a categoria do comerciário, pode fazer um acordo coletivo com a patronal e reduzir essa hora para meia hora. Consequentemente, ele vai largar mais cedo. Teoricamente, ele vai largar mais cedo, porque a hora de intervalo não se mistura com a hora de trabalho. É sempre mais uma, sempre mais duas. Então, reduzindo, ele poderá largar mais cedo. Agora, esse tipo de acordo, independente da categoria, ela tem que ser via o sindicato ou o próprio funcionário pode fazer um acordo direto com o patrão, independente do sindicato? Um exemplo do banco de horas, o funcionário pode fazer o acordo com o patrão. É um acordo individual. Ele poderá fazer, como o Dr. Eduardo falou, vai pegar, fazer um aditivo contratual no contrato de trabalho dele e vai, a partir da próxima segunda-feira, dia 13, já ter o seu banco de horas tudo certinho. Com relação ao intervalo entre a jornada, ele permanece como regra geral de 1 hora. Então, não modifica para todos os trabalhadores, apenas naquilo que for convencionado via acordo coletivo. Porque isso passou a ser um dos temas que pode ser negociado via acordo coletivo. Exatamente. Então, se for, reduz para 30 minutos. Mas se não houver essa negociação, não pode haver individual, permanece sendo de 1 hora. Tá. Para quem está entrando de férias a partir de segunda-feira? Certo. Na verdade, as férias, o que se admitiu, ela continua sendo de 30 dias, mas admitiu-se a possibilidade, em comum acordo entre empregado e empregador, o fracionamento dela em até 3 vezes. Então, isso não significa que necessariamente as férias serão concedidas em 3 vezes, a menos que haja esse acordo. Eu, particularmente, acho um ponto interessante, porque para a empresa ela não fica tanto tempo distante com o seu empregado, ausente do posto de trabalho. E, em contrapartida, para o próprio empregado, ele tem, talvez, no decorrer do ano, como melhor utilizar essas férias. Porque é muito comum o empregado subutilizar as férias num período de 30 dias. Então, é um fracionamento, é uma possibilidade jurídica. Então, acho que foi um ponto interessante. A logística no dia a dia, principalmente para o RH, não vai ser fácil. Porque já era difícil conseguir, numa empresa, admitamos, com muitos funcionários, administrar essa logística de férias. E agora, fracionando em até 3 vezes, é complicado. Quer dizer, na realidade, para algumas empresas, vai estar se legalizando o que já se fazia na prática, né? De você fracionar as férias. Muito tempo que você dividia as férias e tirava as férias em períodos diferentes no ano. Agora não, agora você pode tirar a primeira parte até 14 dias, menos de 14 dias não pode a primeira parte, e as outras 2, menos de 5 dias não pode. Vai acontecer o que já acontecia antes, só que agora é legalizado. Legalizado. Mesmo fracionando as férias, a questão de salário, o adiantamento do 13º, aquele salário férias, tudo isso está mantido. As férias houve essa mudança, com relação ao 13º não houve mudança. Uhum. Então continua da mesma forma. Ok. Feriado e finais de semana. Isso também é alguma coisa que vai ter que ser colocado no contrato, se você vai trabalhar, ou se você vai trabalhar, ou permanece? Os feriados e os finais de semana também são pontos que pode ser negociado via acordo coletivo. Então, é um ponto de controvérsia. Porque não se discute muito se isso seria admitido ou não, porque é um período que geralmente se não tem trabalho. Mas se admitiu essa possibilidade em acordo coletivo, e no regime de trabalho 12/36, agora o feriado também não será pago em dobro. Ele pode ser trabalhado normalmente, porque no regime 12/36 já há o descanso intercalado. Quem trabalha 12/36, aí é claro, não são todas as categorias, não são todas as profissões que há necessidade desse 12/36, mas se o 12/36, se essas 12 horas caírem num sábado, num domingo ou num feriado? No domingo já existia essa previsão de não ser pago. E o feriado foi regulamentado agora. Então, se cair no domingo ou no feriado, o trabalhador vai ter que trabalhar. Ele receberia dobrado. Hoje antes, né? Quer dizer, antes de hoje, ele receberia dobrado. Até ontem, sexta-feira. Até sexta-feira ele recebia dobrado. Hoje não.
Então, aquele que faz as contas, eu trabalhei no meu plantão no domingo, então eu vou receber dobrado. Não no domingo, no feriado. No feriado. Então, acabou-se. Próximo dia 15, vou trabalhar próximo dia 15, vou receber dobrado. Não vai mais. Isso se tiver no regime 12 por 36. 12 por 36. Mas Vigia, por exemplo, vigilante. Mas se não for o caso, se você que trabalha todos os dias e vai trabalhar normalmente no feriado, você ainda continua recebendo ou 100%, ou 50% de acordo com o seu... Convencionou-se a liberdade em acordo coletivo de modificar, inclusive, essa data de feriado. Então, é uma mudança importante. Olha, veja só, eu citei no início assim, a questão do trabalhador. É claro, ele pode ser demitido a qualquer momento, independente do regime. Mas com essas mudanças e as novas formas de contrato, né, que a gente vai estar falando daqui a pouquinho, nesse sentido, por exemplo, a empresa pode chegar e falar, vou te demitir você hoje aqui nesse sistema a partir de segunda-feira e ele contrato com um novo regime, né? De você vai diminuir as suas horas, ou então o seguinte, eu lhe chamo para você trabalhar tantas horas por dia, ou então você presta parte do seu serviço na sua casa e 2 vezes ou 3 vezes na semana você vem para a empresa. Nesse sentido é possível? Não. É bom lembrar para todo mundo o seguinte, você tem seu contrato hoje por prazo indeterminado, você não vai mudar ele se você não quiser. Vai ter que ter um comum acordo entre você e seu patrão para ter um aditivo contratual. E o que está se muito falando desde a época da terceirização, que foi em março, que foi feita 31 de março, que foi sancionada pelo presidente Michel Temer, que não, agora vamos demitir todos e todos vão se tornar terceirizados. Não, se você demitir seu funcionário hoje, você só vai poder contratar ele ou pela prestadora de serviço ou novamente, 90 dias, se quiser ele novamente como seu funcionário, ou 18 meses para ser prestador de serviço. Então, não é verdade que eu posso demitir hoje meu funcionário e contratá-lo amanhã para a mesma função na mesma empresa. Isso não existe. Embora algumas outras formas já admitiria esse aditivo contratual. Seria, por exemplo, o contrato intermitente, que é justamente o teletrabalho, que é o empregado que vai trabalhar agora, admitamos, na sua residência, através de meios de comunicação. Então, é possível haver essa alteração. Que é uma novidade. Né? Que é uma novidade, uma mudança da reforma. Então, não necessariamente precisaria haver a rescisão do contrato de trabalho para haver essa adaptação. Pode simplesmente firmar via aditivo. Então, é uma mudança que também é muito controvertida, mas que, de certo modo, eu acho que atende o interesse dos empresários e parte dos empregados também, que preferem trabalhar na comodidade do seu lar e ter um pouco mais de liberdade. Nesse caso, ele não vai ter direito à hora extra. Ele não tem direito à hora extra, mas os outros direitos, os benefícios estão assegurados ou ele perde pelo fato de, por exemplo, assim, numa profissão, ele poder fazer as atividades. Não, 2 vezes ou 3 vezes da semana você fica em casa. Os outros 2 ou 3 dias você cumpre o seu horário na empresa. Na verdade, o teletrabalho, o home office, ele desvincula, não é? Nada impede que o trabalhador compareça à empresa e exerça trabalho em determinados dias. Mas, via de regra, não é essa a ideia, ficar numa condição intermediária. A ideia é se estabelecer ou uma forma ou outra. E essa mudança, ela também tem um prazo de antecedência para comunicar de 15 dias para poder haver essa migração de um sistema para outro. Então, não é aconselhável as duas condições, utilizar parcialmente o empregado e, por outro tempo, utilizar ele na sua residência ou em outro local. Porque, por exemplo, direitos como hora extra vai ficar altamente comprometido. Porque ele, como home office, ele não tem, mas como trabalhador vinculado na empresa com subordinação e sob controle de horário, ele passaria a ter. Então, como é que ficaria essa logística no dia a dia? Exatamente, até para poder comprovar. Olha, pelas redes sociais nós perguntamos, você sabe quais são as novas regras trabalhistas? Muita gente tem dúvidas, outros apenas sabem que o trabalhador está perdendo benefícios, mas quais esses benefícios? Então não saia daí, o ponto de vista volta no próximo bloco. Ponto de vista deste sábado discute as mudanças na reforma trabalhista. Como essa reforma afeta a população? Os nossos convidados do programa de hoje são os advogados trabalhistas Flávio Bonfim e Eduardo Cabral. Um dos tópicos que tem preocupado muito o trabalhador é o item da terceirização. Ela foi assinada um pouco antes, mas as pessoas estão assim muito preocupadas, porque no começo deste ano a gente viu muitos prestadores de serviços
que ficavam sem receber salário durante 2, 3, 4 meses, sem ticket de refeição, sem passagem para o transporte coletivo. E se já não existiu uma fiscalização para que essas empresas terceirizadas pagassem seus funcionários, há aquela preocupação. Se começasse a sair terceirizando, quem é que vai fiscalizar? Como é que vai se ter certeza de que o trabalhador vai estar sendo remunerado corretamente? Doutor Eduardo pode falar com mais propriedade, porque é advogado de empresa, e agora a empresa vai ter muito mais trabalho. Eu estava conversando com ele em off, perguntando o seguinte: doutor, e se um banco grande, por exemplo, tirar todos os caixas, colocar tudo terceirizado? Vai ter lá um funcionário para fiscalizar? Porque o gerente do banco não vai poder fiscalizar. É bom deixar claro que todos os direitos permanecem. Não era porque as empresas, tanto os prestadores quanto as contratantes, deixavam de pagar que isso vai sumir. Não. A responsabilidade permanece, a responsabilidade subsidiária permanece. Os dois vão para a lei da Justiça do Trabalho, que não vai acabar ainda. Então, eu entendo o seguinte: não, a Justiça do Trabalho vai acabar com a reforma trabalhista. Não vai. E a responsabilidade vai continuar a mesma. Não vai mudar nada com relação a isso. De fato, a terceirização foi uma legislação que andou muito mal. Ela foi aprovada às pressas, numa iniciativa do governo de tentar conseguir, talvez, satisfazer uma parcela da sociedade que tinha interesse na terceirização. Mas o texto de lei é muito ruim. Inclusive, a gente constata hoje que 80% dos acidentes de trabalho são relacionados à empresa terceirizada. Então, é um prejuízo muito grande para o trabalhador. Além do que, os trabalhadores não perdem direito, mas correm o risco de não receber. Porque... Esse é o grande X, dessa falta de fiscalização. A gente viu muito isso este ano aqui em Pernambuco e no estado, de trabalhadores que passaram 2, 3 meses sem receber o salário. Porque se a empresa terceirizada não for uma empresa séria, efetivamente ela não pode não pagar os direitos trabalhistas. E aí o que a gente começa a pensar: qual é o benefício do tomador de serviço intermediar de ter um funcionário terceirizado, quando ele continua mantendo esse risco de uma execução trabalhista, de uma ação trabalhista? Na verdade, o que é que vai ocorrer? O trabalhador tem os mesmos direitos, então o custo do trabalhador não diminui. A diferença agora é que, se você terceirizar, além do custo, você vai ter que pagar o lucro da empresa terceirizada sem ter a certeza de que ela vai realmente pagar os direitos trabalhistas. Então, eu não acho que é uma mudança importante. Talvez a terceirização ela possa ser útil para empresas de grande porte que pretenda descentralizar a atividade funcional. Mas para empresas de pequeno e médio porte não existe uma redução de custo e há um prejuízo para o trabalhador. Porque na medida que o trabalhador ele pode ser substituído constantemente, ele não se adapta à função, ele corre risco de acidente de trabalho, a empresa às vezes não fica satisfeita com o rendimento do empregado. Então, criou-se muito a expectativa de que iria beneficiar as empresas porque admitiu a terceirização fim. Pode-se terceirizar qualquer funcionário da empresa, mas na prática eu acho que não vai ter uma utilidade tão desejada. E a mudança, a rotatividade do funcionário, isso pode acabar prejudicando no produto final, né, a credibilidade e tudo mais. Na opinião de vocês, o que de fato preocupa nessas mudanças, nessa reforma que a partir de hoje está em vigor? Para mim, de fato, me preocupa a questão do funcionário poder conversar com o patrão e chegar a um acordo. Vivemos num país que a cultura da educação é muito baixa. Então vão ter muitos funcionários, acredito eu, que podem ser ludibriados pelo patrão. Principalmente no interior do estado, principalmente na zona rural. Existem funcionários na zona rural que são seletistas, que são carteira assinada de CLT, que podem ser ludibriados. O importante é dizer que isso não é a maioria, mas isso para mim é o principal ponto desse acordo individual que podem ser feito e os patrões podem fazer com que o empregado chegue a um acordo que não é bom para ele. Como, por exemplo, para que as pessoas possam ficar atentas? Redução do horário de trabalho, por exemplo. Eu citei aqui um funcionário de shopping, mas bora colocar um trabalhador rural, que trabalha 8 horas por dia, não na lavoura, mas na casa do cidadão, e ele vai reduzir esse horário. Ele não vai poder reduzir esse horário, porque é através de convenção coletiva e acordo coletivo. Mas o patrão pode chegar para ele e dizer assim: olha, por acordo individual podemos mudar isso. Ele vai e muda. Ele está sendo prejudicado. Porque ele trabalha no sol quente. Um sol quente, 2 horas de descanso é mais do que justo. Meia hora é justo? Não, ele vai ficar prejudicado. E se ele reduzir, significa que ele reduz o salário, mas ele também não pode ganhar menos do que um salário mínimo? Não, vamos lá. Reduzir o horário de intervalo de refeição, o intra-jornada, você não reduz seu salário. Você reduz apenas o seu intervalo.
Você vai largar mais cedo. Porque o que acontece? Vamos pegar um exemplo de um jornal de 12 por 36. Mas, por exemplo, assim, às vezes tem muitos funcionários. Por exemplo, assim, a empregada doméstica, o empregado doméstico, seja ele babá, porteiro, jardineiro, motorista, muitos às vezes não querem ter a sua 1 hora de almoço. Eu vou ficar fazendo o quê? Na verdade... E aí fala assim, não, vou fazer, eu almoço em 15 minutos porque eu quero largar mais cedo, sair mais cedo. A doméstica, em particular, ela tem uma legislação específica. Mas eu não vejo problema nessa redução na medida que ela é negociada. Então ela não é imposta, continua sendo de 1 hora, mas ela pode ser negociada. Então eu não vejo maiores prejuízos, porque essa negociação cabe ao sindicato defender a categoria. Eu tenho uma visão intermediária com relação à reforma. Eu sei que tem pontos controvertidos, mas no contexto geral eu acho ela necessária. A gente está falando de uma CLT de 43. E a relação de trabalho modificou-se. Então a legislação precisa se adaptar a isso. Hoje a gente está vivendo, por exemplo, a era da tecnologia. A gente está vivendo numa realidade que os trabalhadores conhecem os seus direitos mais do que conheciam antigamente. Então é preciso modernizar. E eu acho que ela vem atender isso. É preciso também entender que não basta ter direito. O direito ele tem que servir também para a geração de emprego. A gente tinha um direito de trabalho excessivamente protecionista. E isso, sem dúvida, quando o Brasil passa isso, constantemente vive isso, processo de crise econômica, isso afeta os postos de trabalho. Então, por exemplo, a CLT anterior estabelecia só o artigo 482 como um direito do empregado, do empresário. E isso dificulta a geração de emprego. Então, quando se moderniza, quando se cria o trabalho intermitente, quando se cria uma flexibilização de horário para que a empresa possa ter uma melhor produção do empregado, quando se desonera a remuneração, hoje existe uma série de verbas que não incorporam mais, como diária de viagem, como prêmio, como auxílios de educação, de estudo, plano de saúde. Isso Então, já caiu, para muitas categorias já não existe mais. na verdade, ele se aplica, né? Esses direitos, por exemplo, prêmio, ele poderia incorporar, não incorpora mais. Diária de viagem, abaixo de 40% do valor do salário, ela corria o risco de incorporar. Acima, na verdade. E agora, você tem essa liberdade de dar esses benefícios para o empregado sem que isso onere o custo da empresa. Se tem uma estimativa hoje que 71% do que se paga ao empregado de salário também se paga de encargos sociais, encargos e tributos. Então, se você consegue liberar, desonerar a folha, você estimula o empresário a estar pagando seu empregado. Então, isso foi uma mudança importantíssima. A jornada de trabalho, as férias, isso tudo traz benefício. Então, há um radicalismo, talvez, inclusive, existe uma associação dos magistrados que definiram uma série de enunciados no sentido de que não irão aplicar a reforma trabalhista. Mas, recentemente, o ministro do TST, ele se posicionou ao contrário. Disse: a lei está posta e a lei vai ter sua aplicabilidade. Então, é importante respeitar, tem que ser cumprida. Então, eu acho que tem que ter cautela nesse momento inicial até a reforma se consolidar, mas eu acho que era necessário. Quando a gente fala em redução da hora do intervalo do almoço, a categoria que tinha 2 horas, ela vai poder passar agora a ter 1 hora, ela vai largar mais cedo, mas o salário não é afetado, continua ganhando salário. E ninguém vai poder ganhar menos do que um salário mínimo. Isso permanece. Mas também não há alteração do valor hora-salário. Ela vai ter uma redução da jornada de trabalho, mas ela não vai trabalhar mais horas. Ela continua trabalhando 8 horas. Então, admitamos, ela teve meia hora de intervalo, ela vai largar meia hora mais cedo. Então, não vai impactar o valor hora de salário. O que ela recebe corresponde a 8 horas de trabalho. É porque o que acontece hoje, por exemplo, na jornada 12 por 36, a pessoa que tem 1 hora de intervalo, ela não trabalha 12 horas, na verdade ela trabalha 13 horas. Ela tem 1 hora de intervalo, mais 12 trabalhando. Se ela reduzir, o 12 por 36 é um caso que pode ser reduzido, o vigilante da noite, por exemplo, ele vai dizer: olha, eu quero trabalhar das 7 às 7 da manhã sem ter intervalo. Eu vou ficar no meu posto, não tem intervalo. Por quê? Ele vai ganhar 1 hora para ir para casa mais cedo. Se ele trabalha de 7 às 7, ele larga às 8, um exemplo. Então, isso é beneficiado ao funcionário, né? E dependendo da profissão, muitas vezes o trabalhador, ele continua trabalhando e se alimenta ali. Né? O almoço, de repente, você para, mas você para 15 minutos. Isso. Né? Aquele horário do intervalinho, um cafezinho, 5 minutos que você vai ali, come um biscoito, toma um café, uma água, isso não representa nada. Não, mas é bom lembrar que menos de 30 minutos não pode ter convenção e acordo. Só pode ser até 30 minutos. Menos do que isso, você não pode ter convenção e acordo. Você vai ter seu intervalo de 30 minutos. E eu acho que isso só vai se estabelecer em determinadas categorias. Em outras, o sindicato não vai concordar. É necessário. Então, como não vai ter entendimento, vai continuar sendo do jeito que era, 1 hora de trabalho. 1 hora de intervalo. O que a gente pode dizer que o trabalhador tem que estar atento? Veja,
houve uma mudança que é a prevalência do acordado sobre o legislado. E aí essas mudanças admitem uma série de pontos que podem ser objeto de controvérsia. Inclusive, a própria CLT diz que os magistrados, os juízes, não podem interferir no conteúdo da convenção coletiva. E aí criou-se até uma problemática, porque a legislação estabeleceu isso e os juízes não pretendem aplicar. Mas é o que acontece, pontos como banco de horas pode ser modificado, jornada de trabalho, grau de insalubridade, que aí eu acho que é um prejuízo, porque insalubridade é uma questão técnica de analisar se o ambiente é impróprio para o trabalhador. E aí isso permitir negociação, então é um prejuízo realmente. Banco de horas, intervalo entre a jornada e uma série de pontos que podem ser negociados dessa maneira. Então, se não estiver atento, principalmente o sindicato, que hoje não deixará de receber a contribuição obrigatória, se não estiver atento com relação a isso, pode representar um prejuízo efetivo. É uma mudança nova a contribuição sindical, né? A contribuição agora vai ser facultativa. E para alguns sindicatos isso é muito complicado, né? Porque era descontado religiosamente do salário do trabalhador e um dia. E quando o sindicato é grande, isso significa que a gente não está falando apenas de R$1.000 ou R$2.000, estamos falando de um dinheiro aí, um valor significativo. Que dizemos que o legislador deu com a mão e tirou com a outra. Deu a possibilidade do sindicato negociar algumas coisas, mas tirou a contribuição sindical obrigatória, agora na facultativa. Tá, acho que você tocou num assunto interessante, a insalubridade. E as mulheres, as gestantes? Ficou estabelecido com relação à gestante que em ambientes com grau elevado de insalubridade, ela não trabalharia. Grau médio e leve, ela não trabalharia se tivesse atestado médico, mas poderia vir trabalhar. Então, é totalmente desnecessária essa previsão legal, porque não beneficia nem empresário nem empregador. E ainda tem uma outra figura aí que a gente precisa raciocinar, que é o nascituro. Então, há uma vida a ser protegida, a vida da mãe da criança, e a empresa também não se beneficia com nada, porque se ocorrer qualquer situação com essa criança e essa mãe, a empresa pode ser responsabilizada criminalmente e civilmente, e além da esfera trabalhista. Lembrando também que a lactante, né? A lactante também vai ter esse problema a ser resolvido, do grau de insalubridade. Então, na realidade, o nosso programa está chegando ao fim, mas a gente não quer deixar o trabalhador desesperado, né? Segunda-feira, quando eu chegar para trabalhar, mudou-se tudo. Não, né? Tranquilidade, mas tem que estar atento. Tem que estar atento, né? Mas a gente pode realmente ter uma melhoria da relação de trabalho. Costumamos dizer que vamos ter só um trabalhador híbrido, antes da reforma e depois da reforma. Ele vai ter o contrato dele vai ser dividido ao meio. Se ele entrar com reclamação trabalhista posteriormente, o advogado dele vai pensar antes e depois. Antes e depois. Mas você tem que estar se informado, tem que se informar para saber dos seus direitos. Muito obrigada pela participação de vocês no programa. O Ponto de Vista está terminando. No próximo sábado nós estaremos de volta às 7h30 da manhã. E você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas. Para rever o programa de hoje, acesse o site www.tvtribunape.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Uma ótima tarde de sábado, uma excelente noite. Aproveitem o domingo, curtam a família, curtam a praia e a gente se encontra no próximo final de semana. Até lá!